E aí, galera, hoje vai ter fumaça por aqui. Janu! Aríssimo. Esses dias eu pedi para uns amigos me recomendarem uns filmes para eu analisar, e um dos filmes recomendados foi Madrugada Muito Louca. Esse é o nome brasileiro do filme, em inglês ele se chama Harold and Kumar Go to White Castle. E caso você esteja se perguntando o que é o White Castle ela é uma rede de fast food estadunidense e ela é considerada a primeira rede de fast food de hambúrgueres do mundo. Eles são conhecidos pelos seus hambúrgueres chamados sliders, que eles são hambúrgueres menorzinhos e em formato quadrado. E o mais doido disso tudo é que eles não patrocinaram o filme. Os caras citaram White Castle no filme porque eles gostavam muito do lanche. Sou muito fã do seu lanche, vou fazer um filme, você querendo ou não. Enfim, Harold and Kumar Go to White Castle estreou em 30 de julho de 2004, então ele completa 20 anos no mês que vem. Meu Deus, 20 anos, cara. O filme é protagonizado por John Cho no papel de Harold e por Kal Penn no papel de Kumar. E esse filme ele custou 9 milhões de dólares e ele faturou 23 milhões. Então o filme se pagou, rendeu algum lucro, o que garantiu que o filme tivesse sequências. O roteiro é de John Hurwitz e Hayden Schlossberg, que já roteirizaram coisas como American Pie, O Reencontro, mas também são os idealizadores da série Cobra Kai, que é uma série que melhorou muito o universo de Karate Kid. A direção desse filme é de Danny Lehner, que faleceu em 2018. Mas esse nosso querido diretor foi responsável por outra obra muito brisada da história do cinema, chamada Cara, Cadê Meu Carro? Protagonizada pelo Ashton Kutcher, interpretando o Kelso em outra época, e pelo Stifler, interpretando o Stifler um pouco mais lento e sem o vício na pornografia. Enfim, eu amava Madrugada Muito Louca quando eu era mais novo. Meus amigos indicaram, eu decidi reassistir. E a pergunta que eu faço é: será que envelheceu mal? E a resposta é: então se prepara aí que eu vou te contar a história do filme e depois eu vou falar sobre o que eu achei assistindo ele. Então a partir de agora vai ter spoilers. Se você não gosta de spoilers, mesmo sabendo que é um filme que mês que vem vai fazer 20 anos, pula pra minutagem que tá marcada aí na descrição e vamos aí. Perdão, perdão, perdão. Bom, o filme começa com um cara passando o trabalho dele pra alguém, e esse alguém é um dos nossos protagonistas, o Harold. Aí o pai do Phil tá lá entrevistando o Kumar, amo a família Dunphy, os defenderei sempre. O Harold liga pra ele, fala que ele vai ter que trabalhar, E daí o trabalho? A gente combinou. Eu sei, mas eu tô com um monte de trabalho pra fazer. e essa aqui é a resposta do Kumar. Desde quando dá um tapinha impede você de trabalhar? Ai, meu Deus! Chegando em casa, o Harold sofre bullying de uma galera que eu vou chamar de gangue do Ban Margera. Quando finalmente chega em casa, o Harold encontra a sua paixãozinha do prédio, a Maria, e a mente do palhaço tá como? A gente podia ficar de bobeira lá no meu apartamento. Enfim, acho que já deu pra vocês perceberem que o Harold ele não consegue se impor em nenhuma situação. Aceita trabalho extra, aceita os planos do Kumar, não fala com a guria que ele gosta. E aí quando o Harold finalmente entra no apartamento, ele chama pelo Kumar e o Kumar tá no quarto dele, cortando os pentelhos com a tesourinha do Harold. E aqui eles somam o primeiro back do filme, e o segundo e o terceiro também. E agora, talvez não faça sentido, mas reparem que o Kumar tá com uma camiseta do Bush e no jornal falaram sobre um guepardo que fugiu do zoológico. Um guepardo fugiu do zoológico de Morristown. E aí eles estão lá, curtindo a brisa, assistindo uma TVzinha, só que passa um comercial do White Castle. Você está com fome? E aí a Larica bate e bate fortíssima. Imagine todos esses hambúrgueres no seu estômago neste momento. O que está esperando? Venha ao White Castle matar o seu desejo. Aí eles passam na casa de uns vizinhos deles pra chamar eles pra irem, que praticamente é a versão judaica do Harold e Kumar. Só que os amigos deles, judeus, estão mais interessados em assistir um filme que tá passando na TV, porque falaram que nesse filme a Katie Holmes mostra os seios. E eu não lembrava que esse filme tinha umas falas tão péssimas, porque são 10 minutos de filme e já falaram bicha e derivados, sei lá, umas 15 vezes. Eu acho que esse cara aí é boiola. Esses dois têm um caso.
Quer dar uma chupadinha aqui? Aí saindo do prédio, eles encontram a gangue do Bam Margera de novo. De novo eles são zoados. Aí eles estão em direção aonde fica o White Castle. No caminho eles vão pagar um pedágio e o dinheiro aparentemente não é suficiente. A galera começa a buzinar, o Kumar acelera o carro, o Harold fica na noia e joga o único baseado que eles tinham fora. E quando eles chegam onde era o White Castle, eles encontram outro restaurante, o Burger Shacks. Só de pensar naqueles hambúrgueres pequenos e macios, com aquelas cebolinhas grelhadas que estalam na boca, feito cristais aromatizados quando você morde. Dá vontade de tacar fogo nesse negócio aqui. Ei, sou eu, Puki! Vamos destruir esse negócio todo aqui! Isso aqui é uma bagunça! Aí o Kumar dá a ideia de que eles passem na universidade de uma guria lá que tá louca pra dar uns beijos no Harold e tentem descolar uma maconha lá. O Kumar sai pra fazer um corre na faculdade. Enquanto isso, o Harold ele é interrogado por estudantes coreanos que fazem parte do grupo de estudos daquela guria que tá louca pra beijar ele. E aqui o Kumar desenrola um corre. E, cara, rola essa frase que eu acho muito engraçada. Vale no máximo 40, irmão. Irmão? Não sou seu irmão, irmão. Aí, brother, não me chama de irmão. Aí assim que o Kumar pega o Beck e tal, aparecem duas estudantes e elas se insinuam pro Kumar e tal. Ele marca de encontrar elas, aí ele vai atrás do Harold. O Harold tá lá com essa guria que quer beijar muito ele. O Kumar tira ele de lá. Eles fumam um baseado numa escada da faculdade. E aí um dos seguranças aparece e fica indo atrás deles. E pra se esconderem, eles entram dentro do banheiro feminino. E aí quando eles estão lá no banheiro, eles percebem que tem alguém se aproximando. Então eles entram na cabine do meio. E aí entram aquelas duas universitárias com quem o Kumar tinha flertado. E elas falam que a comida que elas comeram não bateu muito bem. E ambas entram nas cabines do lado pra cagar. E aí uma das gurias intima a outra pra jogar um jogo que elas jogavam quando eram mais novas. E galera, a tradução desse jogo ficou muito boa. Porque em inglês, batalha naval se chama Battleships. Então no inglês a tradução ficou Battleships. Em português, que se chama Batalha Naval, a tradução ficou Batalha Cagal. Vocês já estão percebendo pra onde isso vai, né? Que nojo! Afundou o meu destroyer! Olha só, olha o que você fez, cara. Olha. Ai, que fedor. Droga! Afundou o meu cruzador cagal! Bosta! Eu lembro que um amigo meu tinha o DVD desse filme, e aí vendo o making off, tinha lá como foi gravada essa cena. Eu procurei no YouTube e não achei, porque eu lembro que o lance é que eles passavam em postos de beira de estrada, aqueles onde passam os caminhoneiros bem truzão estadunidense, os caras que comem fast food 24/7. E aí eles colocaram microfones nas privadas, então o som das gurias cagando é o som de vários caminhoneiros sinistros cagando. E, cara, é muito engraçado, porque, porra, as gurias tão, tipo, interpretaram mesmo. Enfim, eles saem correndo de lá e os seguranças começam a correr atrás deles. E aí aquele cara que tinha passado o Beck pro Kumar, eles esbarram nele, o cara cai no chão, a mochila dele abre e cai o pacotão de maconha que ele tava na mochila. Não toca no meu bebê! Enfim, eles saem de lá, eles entram no carro, eles seguem viagem. E aí em determinada parte do caminho o Kumar fala que precisa mijar. Ele para o carro, deixa a porta aberta. Enquanto isso, entra um guaxinim no carro e o Kumar ele vai lá mijar, ele escolhe uma moita e aparece um cara e usa a mesma moita que ele, o que é muito esquisito. E o Neymar e o Kumar fica claramente incomodado e tal. Enfim, ele volta pro carro. No carro, o Guaxinim ataca eles e ele morde o Harold. Eles quase batem o carro em alguém. E esse alguém são os amigos judeus deles, que também decidiram sair numa larica trip. E só que eles querem comer cachorro quente. Depois disso, eles passam no hospital, porque o Harold tá bem na nóia, achando que ele pegou raiva. Enfim, no hospital, o Kumar ele encontra o pai e o irmão dele, que são médicos e trabalham lá. E aí o pai do Kumar dá um esporro nele, porque ele foi mal na entrevista e fala que ele não vai continuar bancando o Kumar, caso ele não se ajeite na vida. Aí o Kumar é mó fofinho com o pai e o irmão, fala que vai mudar, que ele vai tomar um rumo e dá um abraço neles.
Só que esse abraço era só pra pegar o cartão do pai dele e ter acesso aos medicamentos do hospital, porque ele pensa que ele conseguiria pegar maconha terapêutica lá. E aí eles estão fantasiados com roupa de hospital, um enfermeiro aparece falando que eles têm uma cirurgia de emergência pra fazer, e o Kumar simplesmente resolve o rolê, ele faz a cirurgia no cara, salva a vida dele, pede maconha, eles falam que não vai estar rolando e tal. E assim que ele salva a vida desse tiozinho, ele pergunta pra ele onde fica o White Castle e o tiozinho informa. Essa cena eu ri. Sei. Pegue a 33 Oeste, depois a rodovia Sul e você chega lá. E o Deadpool, enfermeiro, ficou muito impressionado com o Kumar e tá chavecando ele demais, assim. Enfim, eles voltam pro carro, seguem caminho, aí eles passam na frente de um cinema e eles veem a Maria lá. O Kumar tenta convidar ela pra ela ir com eles pro White Castle, só que o Harold fica apavorado, acelera o carro e aí ele fica preso e acaba causando um acidente. Enfim, eles caem numa ribanceira, o pneu do carro fura, e quando eles vão pegar o step, o Kumar relembra que ele jogou o step de uma ponte pra ver se voava. Aí o Harold fica muito puto, e aí aparece um cara, fala que vai ajudar eles, e esse cara, ele é uma pessoa que precisava muito de um tratamento de Rokutan, e que é um cara muito religioso. Chegando na casa desse cara, ele fala, entrem lá, esperem, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tomar um banho, descansar, transar com a minha esposa. Daí eles ficam tipo, caralho. E aí o Harold fala, cara, Deus o livre. Se ele é assim, imagina como é que deve ser a esposa. Só que quando eles entram na casa, eles se surpreendem, porque a esposa do Aberração é uma mulher muito atraente. E a mulher se insinua pra eles. Aí o Aberração aparece e tenta se juntar a esse rolê. Eles ficam desesperados e fogem de lá. Aí de volta na estrada eles veem alguém pedindo carona. O Kumar para, o Harold fica meio puto. Mas quando a porta do carro abre, quem entra é o Neil Patrick Harris. E aqui o papel do Neil Patrick Harris é Neil Patrick Harris. Porém não o Neil Patrick Harris de verdade, porque a gente sabe que ele não é do jeito que ele é nesse filme. Mas é engraçado saber que uma galera tinha essa visão dele. Inclusive, fazendo a pesquisa pra esse roteiro, eu descobri que foi esse papel que fez os produtores de How I Met Your Mother fazerem questão que fosse o Neil Patrick Harris a interpretar o Barney. E faz sentido, porque tanto quanto o Barney tem problemas de cunho sexual, o Neil Patrick Harris nesse filme aqui ele é totalmente perturbado. Eles param num posto pra pedir informação e a gangue do Bam Margera aparece lá, ataca o terror e tal. E quando eles saem do posto, eles veem o Neil Patrick Harris indo embora com o carro do Harold. Aí eles vão atravessar uma rua e o Harold fica apertando o botão pro sinal de pedestre ficar verde. E aí o Kumar fala, cara, não tem ninguém aqui, atravessa aí e tal. E aí rola essa cena, que é uma cena que eu sempre dou risada. Conhece a série Tal Pai, Tal Filho? Ótima série, eu adoro aquelas Tal Pai. Neil Patrick Harris roubou o meu carro essa noite. Não, ele jamais faria isso, tá? Documento. E aí tá, o policial aplica uma multa neles, o Kumar fala que é um absurdo, começa a tretar com o policial, fala várias verdades na cara dele. E, cara, é muito engraçada a reação do Kumar, porque ele fica, você gostou tanto do nome dele? Prende esse cara aqui então, não sei o quê. Aí o Harold fica muito puto com o Kumar, porque o Kumar tá sendo muito otário e vai acabar dando merda pra eles. E aí ele se prepara pra dar um socão no Kumar, só que o Kumar abaixa e o soco acerta o policial. Oink! Aí beleza, o Harold vai preso, ele tá lá na cela. Na cela dele tem uma outra pessoa, um homem negro. Aí eles trocam uma ideia, o Harold pergunta o que ele fez. E aqui, galera, puta crítica social foda. Infelizmente, racistas ainda estão por aí, que morram todos. Tá aqui por quê, hein? Por ser negro. E galera, o cara tava num discurso mal maneiro. Só que aí a última frase do discurso dele, pum, sexualização do corpo preto. Difícil. Os policiais saem pra atender um chamado e o Kumar aparece pra resgatar o Harold. Só que quando ele coloca a chave na cela e tal, ele sente um cheiro. O olfato do maconheiro trabalha, né, galera? O olfato do maconheiro não é brincadeira. E ele acha um saco de maconha. O saco de maconha daquele hippie da faculdade. Eu esqueci de falar, mas o hippie da faculdade foi levado pra essa delegacia em questão quando ele foi preso e tal. Aí os policiais voltam do chamado, porque era um chamado falso, feito pelo Kumar, e rola essa cena aqui. Ei,
Jackson tá tentando escapar. O que é que você está falando? Eu estou aqui lendo. Ele tá tentando fugir. Enfim, eles fogem de lá e encontram o Guepardo. O mesmo Guepardo que o noticiário falou que tinha fugido. O Harold passa mal, eles fumam um com o Guepardo. E galera, essa cena é cinema, cara. E não satisfeitos, eles pegam carona com o Guepardo. Aí eles estão lá a toda velocidade. O Kumar abaixa, mas o Harold não. Ele é atingido por um galho, ele cai, desmaia e dá uma viajada muito sinistra. Balas, minha única fraqueza. Como sabia? Balas, minha única fraqueza. Aí o Harold tá lá viajando, o Kumar acorda ele, lambendo ele. Aí eles veem o Neil Patrick Harris passando com o carro do Harold. Eles vão até um cachorro-quente, encontram a gangue do Bam Margera lá de novo. Só que lá nesse cachorro-quente tá os amigos judeus deles. E aí o Harold fica, cara, eu quero essa sensação, comer o que eu queria comer, conseguir o que eu quero conseguir. E aqui o Harold decide tomar uma atitude e rouba o carro da gangue do Bam Margera. Enfim, eles estão a caminho do White Castle, aí um policial tá parado na beira da estrada. Assim que eles passam, o policial começa a ir atrás, porque aparentemente a polícia recebeu denúncias de que a gangue do Bam Margera tava azucrinando por aí. Enfim, eles tentam fugir, só que eles chegam até a beira de um precipício, e lá desse precipício, eles conseguem ver o White Castle. Eles estão muito perto. E aí vem um momento paia do filme, que o Kumar fica fazendo um discurso mó estadunidense pra convencer o Harold. Enfim, eles pegam a asa delta que tava no carro da gangue do Bam Margera, eles saltam do precipício e o policial chega lá e encontra aquele saco de maconha no carro da gangue do Bam Margera. Então ele pensa que era da gangue do Bam Margera. E aí os queridos dão uma voada e tal, e eles caem muito perto do White Castle. E quando eles estão lá, eles fizeram um pedido, o Harold pega a carteira dele e percebe que tá sem dinheiro, porque o policial tinha roubado ele e tal. Aí eles ficam desesperados de, porra, terem passado todo aquele sufoco pra chegarem lá e tá sem grana. Só que aí o Neil Patrick Harris aparece, paga a conta deles, pede desculpas pelo que ele fez e dá a grana do lanche e também dá uma grana pelo carro do Harold, porque aparentemente ele deixou umas manchas por lá. E aqui os nossos protagonistas têm a sua recompensa: comer um lanchão quando você tá chapado. E aí o Kumar tá falando pro Harold que vai mudar e tal. E o Harold vê os otários do trampo dele entrando no White Castle. Aqueles mesmos caras que passaram um trampo pra ele, falando que eles não iam poder fazer o trampo porque tinham reunião com os investidores. E aí, galera, o maconheiro com a barriga cheia tá pronto pra tudo, né? Então o Harold vai lá e se impõe, tá com o terror nos caras e tal. E o Harold aproveita esse momento de coragem dele e fala pro Kumar que ele vai se declarar pra Maria. Então eles chegam lá no prédio onde eles moram. E aí o Harold tá, eu vou falar com ela e não sei o que. E aí quando a porta do elevador abre, a Maria tá parada, assim. E daí o Kumar sai e deixa só os dois. Ele dá uma desculpa pro Harold ter que descer de novo. O Harold desce, ele tá meio travado ainda, mas ele toma coragem e se declara pra Maria. E aí, aparentemente, a Maria era afim dele também, porque eles se beijam. A Maria fala que tá indo pra Amsterdã e que ela volta em 10 dias. E ela e o Harold combinam de fazer algo assim que ela voltar. Aí, assim que o Harold sobe de novo, o Kumar tá lá esperando ele, querendo saber o que aconteceu. E aí o Harold fala que ela tá indo pra Amsterdã e que eles ficaram de se ver quando voltar. Só que o Kumar fica botando pilha pra eles irem até lá encontrar ela, porque a Maria é muito bonita. E 10 dias na Europa pode ser um tchau, né? Aí o Harold ainda tá meio, não, tá aí de boa, vou esperar. Aí o Kumar usa o argumento que convence o maconheiro, né? Ele fala, você sabe o que é legalizado lá em Amsterdã? Aí o Harold sorri e o filme acaba. E o filme acaba com o noticiário passando e dando notícias dos acontecimentos daquela noite. Enfim, a análise. Assim como Zoando na TV, primeiro filme que eu analisei, o Madrugada Muito Louca tem um sério problema, que é a época que ele foi feito. Eu fui todo feliz achando que eu ia ver um filme de maconheiro, e aí eu recebi todos os ismos possíveis. Mas foi vacilo meu, a minha cabeça praticamente apagou, que as comédias estadunidenses eram assim. E aí um ponto que me incomodou é que o filme é sobre maconheiros, e eles falam mais vezes palavras derivadas de bicha do que palavras derivadas de maconha. Porém, esse filme merece um crédito, que é ter protagonistas não brancos.
E o elenco é bem diverso também. E assim, o filme quase acerta várias vezes. Tipo a cena da delegacia, o cara tá lá num discurso mal maneiro, aí de repente, bum, sexualização no corpo preto. Enfim, tirando essa problemática toda, ainda dá pra dar umas risadas. Teve cenas que eu realmente ri, aí teve várias cenas que eu só sorri, e teve cenas que eu não esbocei reação nenhuma. Ainda dá pra se divertir, mas é um filme que envelheceu meio mal. Porém, os protagonistas eles mandam muito bem nos seus papéis. O John Cho como esse cara que é muito inseguro, e o Kal Penn, esse papel de uma pessoa que não tá nem aí pra nada. E algo muito maneiro desse filme é que tem várias participações especiais. Enfim, Harold and Kumar é uma trilogia, esse é o primeiro filme. E aí eu vou jogar alto aqui. Se esse vídeo bater 2.000 curtidas, eu faço um vídeo falando sobre o segundo filme, que se chama Uma Viagem Muito Louca em português. E em inglês, se eu não me engano, é Harold and Kumar Go to Guantanamo Bay. O Harold e Kumar vão pra Baía de Guantánamo. Tô jogando alto, galera, porque, nossa, foi um pouco difícil assistir esse filme, confesso. E na minha mente, o segundo filme era melhor que o primeiro. Só que na minha mente também, o primeiro filme era uma das melhores comédias dos anos 2000. E não sei se foi. Talvez em alguns momentos sim. Mas eu lembrava que era um filme muito melhor do que ele é. Enfim, é isso. Se bater o número de curtidas, eu volto pra fazer a parte 2. Pra gente falar da sequência. Esses filmes protagonizados por esse indiano e por esse coreano que adoram um baseadinho. E quem não gosta? Já no... Enfim, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido até agora. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve, deixa um comentário. Todos esses rolês de YouTube aí que vocês sabem e tal. E é isso, galera. A gente se vê terça-feira. Tchau!